Continuação nossa hoje da nossa série Atos para você. Ali em Atos capítulo 15, nós vamos ver um pouquinho acerca sobre o primeiro concílio da igreja, o desenrolar disso, como que aconteceu e como aplicamos todos esses acontecimentos e fatos na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na vida da nossa igreja. Você vai acompanhar comigo a leitura, a gente já vai começar lendo Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 35. Eu vou ler na versão NVI, acredito que será projetado lá também. Aí diz assim a palavra do Senhor: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram que os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram a tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta, conforme está escrito: Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois dos líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue de carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas.
que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Pai, nessa noite nós entregamos ao Senhor essa exposição, que essa palavra, que as implicações dessa palavra transformem a nossa vida, a começar em mim, ó Pai, e que seja reflexo a outros à nossa volta. É isso que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, na semana passada nós pudemos acompanhar como o Evangelho chegou, né, como chegou e transformou 3 cidades, Derbe, Listra e Icônio. Em Icônio, nós vimos ali, no capítulo 14, que Paulo e Barnabé vão a uma sinagoga, como já era de costume, e judeus que já os vinha perseguindo de antes, incita a multidão contra eles. Alguns estavam a favor deles e outros contra. E quando Paulo e Barnabé souberam que aqueles homens queriam apedrejá-los e açoitá-los, eles foram para outras cidades, ali na região da Nicalônia. E eles foram para Derbe e para Listra. Em Listra, nós vimos que um paralítico de nascença, ao ouvir a pregação de Paulo, ele creu e foi curado. E imediatamente, aquela multidão começou a clamar e dizer: os deuses estão entre nós. Os deuses estão entre nós, numa forma humana. E eles acreditavam que Barnabé era Zeus e que Paulo era Hermes, que prontamente rejeitaram esse rótulo. E aí nós vemos que nessa mesma cidade, em Listra, o amor e a devoção que eles prestaram a Paulo e Barnabé, após eles curarem ali, da parte de Deus, aquele paralítico, se transforma num ódio, pois aqueles judeus que já vinham ali em Icônio, chegaram até Listra e começaram a incitar o povo contra Paulo e Barnabé. E a gente vê uma transformação muito rápida, de amor para o ódio, de corações ali incitados pelos aqueles homens. E o que acontece? Paulo é apedrejado e lançado para fora da cidade. E logo em seguida a gente consegue ver que Paulo se levanta e no dia seguinte ele parte para Derbe. E em Derbe, Lucas relata que nessa cidade, eles anunciaram as boas novas e fizeram muitos discípulos. Então, após ser apedrejado, após ali ser apedrejado de verdade, igual Wesley falou, não era pedrinha pequena, eram pedras grandes, né? Paulo se levanta e no dia seguinte ele parte para Derbe. E o interessante é o relato de Lucas, que em Derbe eles anunciaram as boas novas e fizeram muitos discípulos. Após isso eles passaram por mais algumas cidades e afirmaram que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu confesso que quando eu li essa parte eu falei, algumas coisas agora começam a fazer sentido. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa era a tônica da primeira viagem. Perseguição, sofrimento e anúncio das boas obras, com uma mistura de consciência de que para adentrar o reino de Deus era necessário passar por tribulações. E eles foram descendo até Jerusalém a fim de passar o relatório da primeira viagem, de se encontrar ali com aqueles irmãos que os haviam enviado, né? E o que tinha acontecido principalmente com os gentios, nessa pregação dele. E a partir desse ponto, que nós lemos aqui no capítulo 15, nós vamos começar a ver por que se deu esse concílio,
Por que que eles, ao chegarem ali com uma mentalidade, eles se depararam com outra situação diferente e tiveram que fazer e reunir esse concílio, o primeiro concílio ali de Jerusalém, e o que foi resolvido nesse concílio, qual foi a controvérsia levantada e resolvida. E nós vamos ver esse concílio em 3 pontos, tá? Nós vamos analisar aqui 3 partes dele. E depois nós traremos para nós a aplicação para os nossos dias atuais. No primeiro momento, surge ali do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, uma controvérsia. Há algo acontecendo ali naquele momento, há uma tensão acontecendo ali naquele momento, quando Paulo e Barnabé chegam em Antioquia, chegam ali juntamente do seu povo, há algo que já estava sendo espalhado, e a gente consegue perceber já pela fala ali no versículo 1b, né? A alegria da chegada de Paulo e Barnabé foi acometida de uma grande controvérsia em relação à salvação dos gentios e da sua atual condição. E qual que era a controvérsia? Se você acompanhar comigo a parte B do versículo 1, vai dizer o seguinte: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E logo após, no versículo 5, eles também repetem essa controvérsia, essa fala. É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Esses homens que desceram da Judéia e ensinavam em Antioquia causaram essa grande discussão, causaram essa grande confusão. Ao falar ali que desceram, é provável que esses sejam os mesmos que estavam realizando esse mesmo ensino ali na região da Galácia, onde, inclusive, Paulo vai repreender Pedro por causa ali do seu comportamento, não falaremos bonito, vamos dizer assim, hipócrita. Ele se assenta com os gentios, mas quando ele vê os judeus chegando, ele rapidamente se levanta e, como se não estivesse fazendo parte com os gentios naquele momento, com medo de ser repreendido. E Paulo o repreende. Aqui essa parte, Lucas relata, mas Paulo já vai falar ali em Gálatas sobre essa questão, sobre isso aqui, essa tensão que estava acontecendo, que ele queria circuncidar para a salvação. E a fala desses homens principalmente era essa, né? E não somente a circuncisão, mas que os gentios precisavam cumprir todos os ritos da lei. E o ponto da discussão relatada por Lucas é que gentios que eram salvos, se não eram circuncidados, não poderiam alcançar a salvação. É como se fosse um complemento. Era isso que eles estavam ensinando. Era isso que eles estavam pregando. Se a gente parar e analisar, nós vamos ver que é isso que ali no versículo 24, até Tiago vai falar: soubemos que alguns saíram de nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente. Então era isso que aqueles homens estavam fazendo. E é óbvio que a circuncisão era um sinal claro da aliança instituída por Deus. Mas os judaizantes iam mais longe. Como que eles iam mais longe? Qual era a forma de ir mais longe? Afirmar que a circuncisão, era uma condição ou era um complemento para a salvação. Isso era muito perigoso. E enfatizava aos gentios que se converteram que a fé em Jesus não era suficiente. Não bastava só isso para serem salvos. Traduzindo para nós nos dias de hoje, o que eles queriam dizer era que os gentios, com as observâncias impostas, precisavam permitir que Moisés completasse o que Jesus havia começado. Ou seja, tudo bem, vocês querem pregar o evangelho? Vocês querem pregar a boa nova? Está tranquilo, sem problema nenhum. Mas complementa isso aí. Há um fechamento nisso. Para vocês serem salvos, não é necessário pregar só sobre esse Jesus. Precisa-se
implantar, implementar, acrescentar aquilo que Moisés ensinou, aquilo que Moisés mandou fazer, que eram os ritos da lei, principalmente a circuncisão. E que a lei selaria ou autenticaria o evangelho, e não o contrário. Então veja, se a gente para analisar nos dias de hoje, o que nós ouvimos, o que nós temos visto por aí, muita coisa parecida com isso. Muita coisa parecida com isso. Um complemento da salvação. Como se Cristo ou o Evangelho não fosse suficiente. Preciso fazer algo mais para a salvação. Vocês precisam fazer algo mais para a salvação. Então era isso que esse grupo de judaizantes estava propondo. Que a lei autenticaria a salvação das boas novas do Evangelho. E não o contrário. E aí surge esse baita problema, essa baita discussão. Onde o Evangelho agora é questionado por judaizantes e Paulo e aqueles que pregavam as boas novas do Evangelho estavam sendo colocados contra a parede. A gente nota isso, essa tensão, e que isso é colocado à prova numa palavra que está no próprio texto, dizendo: é necessário que eles sejam circuncidados para serem salvos. É necessário. Ou seja, sem isso, eles não são salvos. Sem isso, eles não são os nossos irmãos. Sem isso, eles não fazem parte de nós. Então, é necessário. Muitas vezes é implantado para nós pontos ditos necessários como complemento à salvação. Era justamente isso que os judaizantes estavam fazendo. Sem circuncisão, sem observância da lei nesse sentido prático, a salvação de vocês não é nada. A salvação de vocês não é válida. E fica comigo porque nós, se você pega essa fala e traz para nós nos dias de hoje, começa na sua mente refletir que sempre há grupos, sempre há pessoas, sempre há líderes religiosos se levantando, dizendo que há algo a mais para acréscimo da salvação, há algo a mais para que nós sejamos salvos, há algo a mais que a gente precise fazer para poder complementar a salvação. Você vai ver que vai se encaixando certinho, falando: nossa, isso aí foi escrito nos dias atuais. Só que a diferença é que naquele período era a partir dos judaizantes. Hoje nós temos em várias formas diferentes. E o legalismo estava debatendo contra as verdades de Cristo, e isso precisava ser resolvido. Isso não poderia ficar dessa forma, porque a igreja ali estava começando a se espalhar, estava começando a muitas igrejas implantadas novas, principalmente por Paulo e por Barnabé, e que já estava sofrendo essas tensões dos legalistas, daqueles que se achavam donos da verdade. Lembra quando Jesus vai falar: vocês oram em praça, vocês falam alto, vocês choram, vocês fazem isso na frente de todo mundo? Vocês já têm a recompensa de vocês. E qual que era a recompensa? Só ser visto pelo povo. Mas Jesus vai falar o que acerca dele? Por dentro, vocês estão mortos. Então, o legalismo estava debatendo contra a verdade do Evangelho. E como resolver essa controvérsia? Com o testemunho de pessoas que participaram diretamente na evangelização desses gentios. Diretamente na fala com aqueles homens, quem estava diretamente no campo missionário, quem estava diretamente lidando com esse povo gentílico, com essas pessoas. E a gente começa, após a controvérsia, o segundo ponto que nós vemos é a resposta de Pedro e de Tiago acerca dessa tensão. Isso passa ali de Paulo, e isso é levado para o concílio em Jerusalém, para que os apóstolos resolvam essa tensão. Para que ali, onde era o centro de tudo, onde existia o templo, onde era o centro do judaísmo, naquele período fosse debatida essa questão. E agora? É necessário ou não é necessário a circuncisão como complemento da salvação? E dali do verso 6 ao 21, nós vamos ver a resposta tanto de Pedro quanto de Tiago para essa questão. Mas gravem, antes da gente passar para esses pontos, sobre essa palavra, o legalismo estava debatendo contra as verdades de Cristo. Legalismo que debate contra as verdades de Cristo. E
a resposta de Pedro e de Tiago que vem a seguir vai falar agora, aqueles judaizantes. Aquele grupo, eles tinham uma esperança muito grande em Pedro e em Tiago, falando bem assim, agora esses gentios aí, que era Paulo e Barnabé, vão ver o que é bom para tosse. Agora eles estão vindo para minha casa. Eles trouxeram esse concílio para Jerusalém. Ali só tem gente nossa. Ali é tudo nosso. Estamos em casa. Agora eles vão apanhar. E Pedro relembra aos judaizantes e aos presentes o acontecimento com Cornélio, o centurião. Ele relembra o fato que provavelmente havia acontecido há uns 10 anos atrás, do período ali que ele estava falando naquele concílio. E ele já começa, se a gente for acompanhar aqui, ele fala assim, no versículo 7, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a eles e disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Então, ou seja, ele já começou falando contra os judaizantes, falando assim, olha, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu para falar para os gentios. É só vocês lembrarem de Cornélio, o centurião. Começou ali a minha jornada. E ele já começa atribuindo tudo isso a quem? A Deus. Com humildade, ao dizer que Deus o escolheu para que os gentios ouvissem do Evangelho. E dizendo que Deus, que conhece os corações, afirma que o próprio Deus aceitou, dando-lhes o quê? O Espírito Santo. Veja comigo no versículo 8. Deus, que conhece os corações, demonstra que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos havia concedido. Então Pedro já vai começando a quebrar essa ideia, porque não havia, e a gente, é um ponto principal do legalista, não havia somente atenção acerca de acréscimo na salvação, mas havia também um partidarismo naquele momento. Nós somos judeus autênticos, ou seja, nós somos do povo autêntico. Vocês são agregados. Vocês não fazem parte. E aí Pedro já começa tratando de falar bem assim, olha, assim como Deus deu antes o Espírito Santo para nós, Ele também deu para eles. Ele concedeu também para eles. Ele também deu a graça para que esses homens ouvissem o Evangelho. E falou mais, Deus que conhece os corações. E essa aceitação mostra que Deus os aceitou na família, no povo, sem distinção de raça. Então aqui já começava a quebrar esse paradigma dos judaizantes, daquele grupo de judaizantes. Olha, agora Deus não está olhando a nacionalidade, Deus não está olhando a raça deles. Eles são povo, como nós. Eles são povo de Deus, como nós somos. E para nós aqui, parece tranquilo, parece muito de boa, mas você falar para um judeu naquele período, que existiam outras pessoas que não eram judeus, que fazia parte do mesmo povo que eles, era uma tensão muito grande, muito grande. Então por isso que Pedro toma essa fala, é um judeu convertido ao Evangelho, que fala que os gentios que eram reprovados pelos judeus, fazem parte agora da unidade juntamente com eles. E ele fala, e que a purificação proveniente da salvação em Cristo já os tornava puro, e não era necessário nenhum ritual para isso. Então, eles queriam limpar os gentios. Vejam que os judeus, muitas vezes, parece nós. A gente quer limpar as outras pessoas. Olha, para você fazer parte aqui do meu grupo, nós precisamos te dar um banho com VAP. Quem já passou VAP no pé sem querer, sabe quanto dói. E os judaizantes estavam falando, não, vocês são sujos, cara. Vocês são sujos, não é assim, vamos chegando, vamos entrando aqui na igreja. Não, vocês são sujos. Vocês precisam ir ser purificado, passar por um ritual para ser purificado. E Pedro fala, não, mano, eles não precisam passar por nada, sabe? Porque Cristo já os tornava puro. Cristo já os torna puro pela fé e não pelas obras. Não é porque eles vão cumprir o ritual, não é porque eles vão passar pela circuncisão que eles vão ficar puros.
mas é pela fé, é pela salvação, é pelo sangue de Jesus que os torna puros e purificados. E Pedro se dirige a eles e questiona aquela atitude. Por que vocês tentam a Deus com isso? Ou seja, porque vocês estão provocando a Deus, mesmo eles já tendo revelado todas essas coisas. Se a gente notar, toda a fala de Pedro é falando como Deus havia prometido, como Deus havia feito, como Deus fez conosco. Ou seja, sempre trazendo para os judaizantes, relembrando que isso já era uma promessa. E ele questiona aqueles judaizantes: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão sendo legalistas? Por que vocês estão tentando? Por que vocês estão provocando a Deus com essas questões? Por que vocês estão importunando a Deus com essas questões? E conclui: nós judeus não obtivemos salvação por obediência à lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez ele enfatiza para aqueles homens: não foi a circuncisão que nos salvou, não foram as obras, não foram nossos rituais, mas sim a fé no Cristo, a fé em Cristo Jesus que nos salvou. Se com nós foi assim, por que com os gentios teria que ser diferente? Ele questiona. Por que com eles teriam que ser diferente? E encerra ali a fala de Pedro no verso 11. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E isso traz uma reflexão muitas vezes para nós de falar bem assim: cara, o que eu estou fazendo muitas vezes? Às vezes a gente, uma pausa até do que eu escrevi aqui, quer apresentar ou apresenta o evangelho para uma pessoa, e nós queremos colocar muitas vezes os nossos rituais. 1.000.000 de coisas. Olha, é pela fé, você crê que Jesus pode te alcançar, pode te salvar, beleza, mas então você não pode vir com esse cabelo de lado. Hoje eu estou falando do meu cabelo, meu amigo não está aqui, eu não posso falar de quem não tem cabelo, mas você está aqui, João. Você está aqui, você vai representar. Você não pode vir com esse cabelo de lado, ou você não pode ir com a blusa roxa para a igreja. E lá assim também, a hora que você entrar, tem uns rituais para você poder fazer, porque senão você não é um dos nossos. Por que a gente quer que com outras pessoas seja diferente do que foi com a gente? Essa tensão não é só nesses dias aqui em específico. Não foi só nesse concílio. Por que muitas vezes nós queremos fazer isso? O verso 11 ele vai dizer: de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Assim também é com eles. Pedro está falando: cara, vocês não creram em Jesus? Assim como foi comigo, Tiago vai falar daqui a pouco, assim como foi com os outros apóstolos, que são judeus, é assim com os gentios também. Salvação por meio da graça, por meio de crer no Senhor Jesus Cristo. E assim também fora com os gentios. E nós, muitas vezes, queremos dar a nossa carteirada de que assim, porque comigo foi assim, tem que ser assim com ele. Não é assim, só chegar, se converter e está tudo bem. Muitas vezes esses legalistas, esses que fazem esses questionamentos, tcharam, somos nós. E essa é a fala de Pedro. Vocês estão querendo colocar peso em cima deles? Vocês estão querendo colocar um fardo que nem os nossos antepassados iriam suportar? Por que vocês estão fazendo isso? Cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios o foram. E aí, após Pedro, vem um discurso do cara que era chamado o justo. Se tem alguém que tinha moral ali
pastor, vamos dizer assim, daquela igreja de Jerusalém, esse alguém era Tiago. Tiago, o justo. E Tiago vem com a proposta de mostrar, através dos escritos, que os gentios seriam salvos sem precisar se tornar israelitas. Sabe o que esses caras estavam querendo fazer? Dando uma tradução, se a gente for relembrar, o que os babilônios, ou babilônicos, é o que, Renato? Queriam fazer com Daniel e seus amigos. Vocês lembram? Mudar a linguagem, jeito de falar, deixar de cultuar o Deus verdadeiro, mudar toda a forma daquelas pessoas. Essa era a proposta dos judaizantes. Para vocês serem salvos, vocês precisam se tornar israelitas, se circuncidar, se vestir igual, fazer todo o ritual. Essa era a proposta. E Tiago vem, através dos escritos, mostrar que os gentios seriam salvos sem precisar dessa roupagem toda, desse acréscimo todo. E Tiago, graças a Deus, ele tinha uma fala totalmente apaziguadora. A intenção de Tiago naquele momento não era levantar a galera contra. A gente que joga bola, a gente fala, jogar a torcida contra o juiz. O papel de Tiago era totalmente diferente. Era que todos jogassem a favor e do mesmo time, que era o evangelho da salvação. A ideia dele era reduzir ao máximo o conflito entre judeus e gentios, porque ele sabia qual era o propósito, de ser um corpo, de sermos um em Cristo. E dos versos 13 ao 18, Tiago vai mostrar em diversos textos, e principalmente do profeta Amós, no capítulo 9 de profeta Amós, de que eles seriam parte do povo de Deus. Se a gente olhar, a partir do 15 eles falam, concordam com isso as palavras do profeta, ou seja, afirma isso. O quê? Que os gentios seriam salvos sem precisar passar pelo rito da lei. A salvação também alcançaria eles, a salvação também viria até eles. E aí ele vai falar, depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Ou seja, ele cita o profeta Amós para falar, gente, por que vocês estão se debatendo? Porque os gentios estão sendo alcançados, estão sendo salvos. Isso já era prometido. E queria falar para o judeu e para o judaizante acerca, para que eles aceitassem, era citar o Antigo Testamento. Era citar os profetas. E é nisso que Tiago vai mostrar aquilo que estava escrito, que eles seriam parte do povo de Deus, que eles seriam também inclusos na promessa de salvação, que a salvação também chegaria até eles. E Tiago estava dizendo que eles precisavam reconhecer e abraçar os irmãos convertidos gentios como irmãos em Cristo. Essa parte aqui é sensacional. Precisavam reconhecer e abraçar os irmãos convertidos gentios como irmãos em Cristo. E não colocar cargas excessivas neles, exigindo nenhum tipo de acréscimo à salvação. Pelo contrário, era para eles próprios se livrarem disso. Gente, abraçar convertidos gentios como irmãos em Cristo. Se vocês olharem, e se vocês analisarem, tem havido há muito tempo, e até aqui na nossa igreja, nós temos recebido pessoas que vêm de outras denominações. Que vêm de outras denominações que não seja batista. E a nossa igreja tem recebido com muito amor, ensinando, caminhando.
Mas nós vemos por aí afora que muitas vezes não é dessa forma. E algumas vezes a gente até peca e falha nisso. Onde que se ele não nasceu numa doutrina batista, ou ele não é batista de nascença, ou ele não se converteu na batista, é como se ele precisasse se converter de novo. A gente não pode confundir ensinar a nossa doutrina, a forma como nós caminhamos, a forma como nós vemos as Escrituras, a forma como é a nossa forma de culto, como acresce uma salvação. Jamais. Jamais. E eu tenho acompanhado o pastor Wesley aqui na sala dos novos que chega, e é sensacional. Toda vez ele fala assim: você leva a ficha para casa, e se você se identifica com a forma que nós trabalhamos e caminhamos como igreja, e como nós vemos aqui, e como que é a doutrina da nossa denominação, você fique à vontade para participar conosco. Se não, também você pode caminhar mais um pouco, ou até procurar uma denominação que você se encaixa. Mas nunca a fala dele foi dando desdém, ou supondo que aqueles irmãos não são salvos. Tiago está falando exatamente isso aqui, dizendo que eles precisavam reconhecer e abraçar os irmãos convertidos gentios como irmãos em Cristo. Reconhecer e abraçar, reconhecer e abraçar. Eclesiastes, não é tempo de abraçar. O povo vai se abraçar e vai falar que a culpa é minha, não é, Bruno? Aí você vai vir com as recomendações. Pessoal, o pastor falou para se abraçar, calma. Agora não, vamos todo mundo se vacinar primeiro, depois a gente se abraça, né? É o quê? E aí, a gente abraçar os irmãos convertidos gentios, irmãos em Cristo, e não colocar cargas excessivas neles, exigindo nenhum tipo de acréscimo à salvação. A salvação, pelo contrário, era para eles próprios se livrarem disso. O legalismo e muitas coisas feitas em nome de Deus mataram muitas pessoas. Bastante gente. Fisicamente e espiritualmente. O legalismo, em nome de Deus, uma falsa religião, como os judaizantes estavam falando, matou muita gente na história do Evangelho. Fisicamente e espiritualmente. E Tiago estava falando: se livrem disso. Se livrem disso. Não há acréscimo para a salvação. Parem com essa loucura. E estabeleceu um veredito baseado nas Escrituras e na palavra do próprio Cristo, que a salvação se dá pelo quê? Pela fé e pela graça somente. Parece que a gente já escutou isso em algum lugar. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Pilares da reforma protestante. Que, por sinal, a Igreja Católica colocava peso sobre as pessoas. E aí quando um cara lê que o justo viverá pela fé, todo aquele fardo, não coloca carga excessiva, exigindo nenhum tipo de acréscimo à salvação. Não coloque. Se você está falando de Cristo para alguém, se você está discipulando alguém, e você está colocando cargas a mais daquilo que as Escrituras dizem, do que essa pessoa precisa para ser salva, hoje, a Bíblia te diz para você tirar essa carga excessiva dessas pessoas. Que nós tiremos essa carga excessiva dessas pessoas, porque a salvação se dá pela graça e pela fé somente. O terceiro ponto, depois de acontecer isso, eu estou achando que eu vim andando de casa até aqui, não é possível. A comida da sua mãe estava salgada hoje, viu? É o decreto para as igrejas. Decreto para as igrejas. Após aquela fala de Pedro,
e de Tiago para aqueles irmãos, chegou-se a um veredito. Eles enviam um decreto, eles enviam uma carta para a igreja. Os acontecimentos e resoluções do concílio foram enviados às igrejas gentílicas em forma de carta. E aí eles enviam, e é muito interessante isso, Barsabás e Silas, um dos líderes entre os irmãos, com eles, para que essa carta fosse lida, vamos dizer assim, um porta-voz. Olha, isso aqui não é falsificado, isso aqui que a gente escreveu, Silas e Barsabás aqui, eles vão testificar daquilo que está sendo lido e que está sendo escrito. Eram judeus autênticos que iam afirmar aquilo que foi escrito. E a ideia principal e recomendação dessa carta era que, quanto aos irmãos gentios, que se abstivessem daquelas práticas citadas por Tiago no versículo 20, que era comer carne sacrificada a ídolos, carne estrangulada, imoralidade sexual, orientou para que os gentios se abstivessem daquilo. Vejam, agora entra nós. Está vendo? Salvação, só que os judeus fizeram umas recomendações para quê? Para que vivessem bem, para que vivessem em comunhão, para que vivessem em unidade com os judeus. Se abstenham de carne sacrificada, se livrem da imoralidade sexual, e tudo isso vai ser discorrido lá para frente. E com certeza era uma sábia decisão. E essa carta enviada a eles também tinha um cuidado e carinho, dizendo que sabia que tinham alguns que estavam perturbando a paz ali dos convertidos gentios. Lembra alguma coisa para vocês? Às vezes a gente acha, irmãos, e a Tati vai lá pro sertão lá evangelizar, e às vezes até aqui a gente também está falando de Jesus, está numa classe, fala e tem uns abençoados que se levanta, e aí a gente fala bem assim, isso é coisa do diabo. Às vezes também, mas às vezes o diabo fala, eu não cheguei ainda. Não fui eu, esse aí é por eles mesmos. E esse aí é dos seus, não é dos meus. Isso aí é de vocês, é do time de vocês que está perturbando aí. Eu não tenho nada a ver com isso ainda. Tiago faz questão de frisar. Eu sei que tem alguém aí, tem uma galera aí perturbando a paz. Perturbando a paz de vocês, dos gentios. Tentando colocar coisas aí na cabeça de vocês que não é para vocês seguirem isso, que não é para vocês ouvirem essas coisas, que não é para vocês darem atenção a isso. E por isso que eu estou enviando 2 judeus a mais com Paulo e Barnabé para mostrar isso para vocês, não só para ler a carta, mas para testificar das nossas palavras, que isso não se aplica. Então, perdão pelos esses perturbadores aí da nossa parte, que realmente eram caras perturbadores. Graças a Deus, não temos perturbadores aqui. Amém? Muito fraco. Ai, que medo. Não temos perturbadores aqui. Amém, galera? Amém. Bem silencioso, amém. Quase que por pensamento. E era uma palavra de paz e de amor aos irmãos em Cristo judeus. Era uma fala assim, galera, eu sei que teve um pessoal aí que atazanou vocês aí, como fala lá na minha terra. Mas nós judeus aqui estamos mandando representantes para vocês, para mostrar que essa carta não é uma mera carta. Para que vocês acreditem que a paz e o amor, a unidade entre nós deve reinar. Por isso eu mando representantes. Então e termina falando para eles que tudo lhes vá bem. Que a sua caminhada vá bem. Que essa nova caminhada de salvação vá bem para vocês, gentios. Isso era muito importante. Às vezes a gente pensa que não, mas nós recebemos só pedradas. E às vezes alguém chegar e falar bem assim, que tudo lhe vá bem. Que você esteja bem. Que vocês sigam bem. Isso faz toda a diferença. A gente conclui e aplica que podemos estar nos perguntando,
O que isso tem a ver com a gente nos dias de hoje? O que um concílio que tratou de uma galera ali que se levantou para falar que precisava de um acréscimo à salvação, e que se levantou 2 apóstolos para defender isso, para falar que não, e para falar de unidade, tem a ver comigo e com você nos dias de hoje. Tem a ver conosco aqui, no sentido de igreja. A gente às vezes tende a pensar que no nosso meio não existe mais o partido da circuncisão. Ninguém aqui vai querer cortar, e depois vocês pesquisam aí o que é circuncisão, sair cortando, né, a galera aqui dos homens, os homens com um olhar de pânico para mim aqui agora, né? Não existe mais esse grupo da circuncisão, e também ninguém nos impõe restrições de abstenção de comida, por exemplo. Não existe esse tipo de gente. Mas existem os legalistas, aqueles que querem impor as suas vontades, o seu jeito de pensar, como acréscimo à salvação de outros na vida da igreja, na nossa vida, muitas vezes dos que estão chegando. Olha, para você entrar na nossa igreja, se você não der 2 mortal para frente, 3 para trás e falar, uhul, é o quê? Você não entra. E as portas vão se fechando cada vez mais. Só os nossos, só os nossos, só os nossos. Eu compartilhei com vocês uma vez. Não se preocupem, que não foi aqui. O Atila fala, foi numa igreja lá na Noruega que isso aconteceu. Que as pessoas estavam incomodadas com o chegar de gente nova dentro da igreja. Tinha que ficar só a gente aqui. Olha que bênção. Aí o diabo estava falando, ó, tá vendo? Nem precisei ir lá. Nem fui eu. Querendo impor e colocar peso que nem nós suportamos. Querendo colocar fardos e mais fardos que nem nós suportamos, que nem nós tivemos. E é como se nós estivéssemos num clube privado, onde aquele que tem mais tempo da carteirinha de sócio, ele tem mais vantagens e benefícios do que aqueles que estão se associando agora. E fala, olha, você não senta naquela cadeira, porque aquela cadeira, ela tem uma história. Passou por 12 gerações, aí vem um irmão novo convertido. O primeiro lugar que ele vê é o que? A cadeira, que passou por 12 gerações. E ele senta lá, ah, irmão, vocês não sabem o que é sentar na cadeira que passou por 12 gerações. Vocês não sabem. É uma guerra que, a guerra do Apocalipse, Satanás falaria, nem eu briguei tanto assim. O legalismo, ele matou, ele mata muitas pessoas. Em um determinado período da história, fisicamente, e nas nossas igrejas nos dias de hoje, espiritualmente. E a gente pode ainda tirar 2 lições desse concílio. A primeira, a salvação, ela é uma questão da verdade cristã. Com diversos acréscimos, a salvação é fácil de criar facções teológicas rivais dentro da mesma igreja. Quando nós temos vários pensamentos acerca da salvação,
Eu aprendi assim quando eu era criança, eu aprendi assado. Meu avô me ensinou assim, e foi assim que eu cresci, e o pastor que passou aqui fez isso. E quando nós não vamos para as Escrituras, nós criamos diversas facções dentro da mesma igreja. Facções. Se assusta não, Mirna. Essa é a palavra, facções. Grupos. Gangues, guetos. Vou agradar todo mundo agora. Turma do fundão. Quando nós não partimos para as Escrituras, era isso que Tiago e Pedro estavam mostrando. Nós criamos facções dentro da igreja. Facções dentro do mesmo ambiente. Era isso que os judaizantes estavam fazendo, e muitas vezes é o que nós fazemos. A unidade da igreja com essas facções é colocada à prova. Sabe por quê? Pois cada um vai pela sua verdade e não pelo aquilo que as Escrituras dizem. Vocês lembram que eu falei que Tiago fazia questão de frisar? A palavra. A palavra disse. A promessa era essa. A palavra falou. Foi escrito pelos profetas. Porque Tiago queria autenticar o que ele estava falando. E quando nós, como igreja, deixamos a palavra de lado e colocamos as nossas verdades, as facções, é colocada à prova a unidade e o crescimento da igreja. A palavra de Deus e o que nela está escrito é o árbitro das nossas vidas. E principalmente da vida em comunidade, principalmente aqui dentro. Não vai existir a minha verdade, não vai existir a verdade do pastor Wesley. Não vai existir outras verdades, vai existir a verdade bíblica. Ela é o árbitro perfeito. Ela é o condutor perfeito para a união e para a unidade da PIB Cubatão. Ela não falha. Ela vai confrontar a mim, ela vai confrontar o pastor Wesley, ela vai confrontar vocês, para que juntos tenhamos e a gente caminhe em unidade. Não precisamos dos acréscimos impostos por nós mesmos. Fugir das Escrituras e colocar peso sobre os novos convertidos, ou até mesmo sobre aqueles que estão chegando de outros lugares, é puro legalismo e só gera divisão na igreja. Odeio a fala, grupo dos novos e grupos dos antigos. Não gosto. Qual é o nosso grupo? O dos salvos. Até porque nós não somos um clube. E se ele é salvo e caminha com a gente aqui, entende como que é o andamento da nossa igreja, se batiza e caminha conosco, ele é o quê? Nós estamos em unidade, somos PIB Cubatão. Do corpo de Cristo, não importa o tempo. Não importa de onde veio, de onde chegou. O importa é que é salvo e que está aqui conosco, que agora faz parte da nossa família na fé. É isso que interessa para nós, é isso que importa para nós, é isso que nos une, é isso que nos vai fazer caminhar, é isso que vai fazer o Evangelho de Cristo crescer nessa cidade, é isso que vai fazer o Evangelho de Cristo ser espalhado, é isso que vai fazer o Evangelho de Cristo ser levado até Sítio do Mato, na Bahia. Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Saiu daqui. É isso que nós precisamos entender. Ah, mas eu cheguei aqui ontem. Não importa, você é da nossa família, você é PIB Cubatão, você é da família de Cristo. Não fazemos distinções aqui. Eu não faço essa distinção aqui. Quem fundou e quem chegou ontem, para mim são as mesmas pessoas, só com histórias diferentes. Porque o legalismo, ele só gera divisão na vida da igreja. Um segundo ponto, ele vai ensinar que a comunhão é uma questão de amor cristão. Parece que isso fala em algum lugar. Parece que João na sua carta vai dizer: como que você pode dizer que me ama se você não ama o seu irmão que você vê?
Às vezes eu acho que a gente pula 1 João. Pula isso aí, mano. Pula isso aí, porque se pisou no meu calo já sabe. Voadora. No peito. Para a queda ser maior. A comunhão é uma questão de amor cristão. Não podemos confundir corrupção com se abrir para novos irmãos. Eu não estou falando aqui que a gente agora tem que fazer o momento ecumênico e abraça tudo e todos e sai abraçando. Não, calma. Nós estamos falando da família na fé. Aquele que acredita aquilo que foi falado no começo, que a salvação pela fé e pela graça de Deus, e que ele entende isso, ele é nosso irmão em Cristo. Então esse amor vai gerar uma comunhão entre nós. Que essa comunhão é uma questão de amor cristão. Gente, isso aí está dentro de nós. Não é falado à toa. Que se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que está do seu lado, você é um mentiroso, é isso que a Bíblia fala. Você não consegue dar uma boa noite, você não consegue dar um sorriso mesmo com a máscara, que aí os olhos ficam assim, ó. Você é mentiroso. É porque eu sou assim mesmo. E o nova criatura fica onde? E o restaurar. E a redenção que foi falada hoje de manhã, nos redime para quê? Para transformação, para gerar vida, para florescer, para exalar a vida dos nossos poros. Não para falar, eu sou assim mesmo. Essa é a minha cara. Você foi transformado, filho, de quê? Até o diabo vai falar, nem eu sou assim, mano. Às vezes eu dou umas risadinhas. Nem eu sou tão carrancudo igual você. Sim, irmãos, vai ter momentos que a gente vai estar triste. Que a gente vai estar chorando com os que choram. Momento de tristeza, como a gente relatou de um irmão que está na UTI. Isso nos deixa triste. Mas não é a nossa condição de todo dia. Tem gente que se alegra porque não sorri. E tem uma carta de Paulo que é chamada a carta da alegria. O que faz com então? Rasga, Filipenses. Rasga que a amabilidade, a alegria. Quais são os frutos do Espírito? Certo? Entre eles está escrito que é alegria. Tem uns que falaram, essa parte o Espírito não derramou em mim, querido. Vamos respeitar. A comunhão é uma questão de amor cristão. Muitas vezes em nossa vida, matamos e deixamos de ter comunhão com pessoas. Não porque ela não é bíblica, mas pelo fato delas não concordarem com os nossos grupos ou o nosso modo de agir que está fora das Escrituras. Às vezes a gente mata pessoas simplesmente porque ela não concorda com andar da carruagem do nosso grupo. Aqui você não gosta do Palmeiras, você não vai andar com a gente. Do meu time eu posso falar. Aqui nós gostamos de bolo de chocolate. Quem não gosta de bolo de chocolate, infelizmente, biblicamente falando, você não caminha conosco. Coloca a Bíblia ainda, né? Não tem como você caminhar com a gente, se você não gosta de bolo de chocolate, infelizmente, querido. Ainda mete o querido, né? Querido. Para não parecer tão rude, que a gente está te matando. Não concordarem com o nosso modo de agir fora das Escrituras. O Concílio de Jerusalém consegue 2 vitórias. A vitória da verdade do Evangelho e da graça e a vitória do amor ao preservar a comunhão através do que as Escrituras dizem. Para a gente encerrar, eu uso uma fala de Lutero. Que sejamos fortes na fé e mansos no amor. Amém? Que sejamos fortes na fé e mansos no amor. Vamos orar. Senhor, eis a Tua palavra.
a Tua palavra que liberta, que salva, a Tua palavra que atrai, a Tua palavra que nos une, que faz a gente ter comunhão uns com os outros. Acabamos, Senhor, de fazer um memorial que representa a unidade através do sangue e do corpo de Cristo. E muitas vezes esquecemos disso, Senhor. Muitas vezes eu esqueço disso. Tem misericórdia e nos perdoa, Pai, por favor. Porque muitas vezes erramos. E erramos pelo nosso coração faccioso, pecaminoso, bairrista. De querer pessoas que nos agradem ou que são só do nosso convívio. Me perdoa, Senhor, por favor. Que essa palavra transforme de fato os nossos corações e as nossas atitudes. Que essa palavra que ouvimos não seja meramente histórica ou meramente um aprendizado, mas que isso seja enraizado nos nossos corações, ao ponto das pessoas notarem o que aconteceu com a gente depois dessa noite. Não porque eu falei, mas porque o Teu Espírito Santo cravou nos nossos corações. Esteja conosco, Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, é o que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém?